Bora bater uma bolinha com a turma do Camisa 8? Roda a vinheta. Já aqui com a gente, a nossa rainha do Camisa 8, Josi Freitas. Muito bom dia para você. Miguel, seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais um dia aqui falando sobre Josi, futebol. você sabe o que é um sabacu? A peia. Assim, Eu ó. conheço. Sabe o que é? Não. Aí você vai assim na cabeça da pessoa? Não Sabacu, sabia, não é não? Eu sabia que era Cabecinha? eu achava que era um tapa. Não, assim, ó. Você pega a mão assim, aí faz assim, ó. Aí faz assim na cabeça da... Não O sei. Magrão tá merecendo isso. Não conheci essa, mas é sempre bom a gente Merecendo descobrir. sabacu. Mas aí, a gente vai falar sobre Fortaleza, mas você assistiu esse jogo? Assisti assim de relance pra não ter muita raiva e Eu infartar. acho que é sempre muito complicado, porque querendo ou não, é um peso muito grande pro goleiro, mas eu acho que também foi muito falha ali da defesa, tá? Foi. Então, Defesa falhou. Não foi só o goleiro não que errou bastante nesse jogo, não. E Tá? me conte aí como é que foi esse jogo. Bora, vamos começar falando logo sobre Fortaleza, já que você já iniciou. Aí, basicamente, o Grêmio venceu a equipe do Fortaleza jogando dentro de casa por 2-1. Esses 2 gols aí da equipe do Grêmio vieram em 6 minutos, tá? Intervalo entre os 2 gols foram 6 minutos, mas basicamente esses 2 gols foram de pênaltis. Magrão, como você mesmo falou, estava ali como titular dentro da equipe do Fortaleza no gol e aí fez esses 2 pênaltis incontestáveis, não tenho o que falar que se foi pênalti não, a gente está vendo algumas imagens aí do jogo, mas basicamente foi isso. Muita gente crucificou ele, falou que não conseguia, que ele tinha sido o grande responsável exatamente por essa derrota, mas a gente tem que pontuar exatamente a questão de que também teve uma falha na zaga, nessa parte defensiva do Fortaleza, que não atuou tão bem no começo da partida. Depois começou até a melhorar, teve chance, Davidson fez o gol, aí diminuiu para a equipe do Fortaleza. O Fortaleza até teve chance também no segundo tempo de tentar pelo menos empatar esse placar, mas no final das contas foi 2-1. Davidson falou também em coletiva, também foi perguntado sobre esses 2 gols que o goleirão levou e da mesma forma que ele falou, Renato Paiva falou e disse, foi um erro coletivo e além disso a gente vai escutar aí um pouquinho o que o técnico do Fortaleza falou sobre esse jogo. Eu não quero um time que reaja. Se nós estamos a reagir é porque estamos a dar iniciativa ao adversário, estamos a reagir ao que está a acontecer no jogo. E o que eu quero é que a minha equipa dite as leis do que acontece no jogo, basicamente o que aconteceu depois do segundo golo do Grêmio. Poderia dizer que é um erro individual, mas vou dizer que é um erro coletivo. A bola chega à área porque deixámos que chegasse e criámos condições para que ela chegasse. E não gosto de individualizar as ações, não gosto sinceramente. O erro é coletivo, os 2 golos refletem a nossa má entrada no jogo. É exatamente esse começo de partida que basicamente o Fortaleza não conseguiu ali administrar, né? Segurar pelo menos o ataque do Grêmio, mas como o Renato falou, o Davidson falou e disse, eu acho que foi muito bem a pontuação dele. A gente brinca às vezes, o Davidson não leva muito ele a sério, mas eu acho que ele acertou quando ele falou, olha, o erro não foi individual, ele poderia ter levado 3, 5, 10 gols, foi muito a zaga que acabou deixando essa bola na frente para o goleirão e ele teve que tirar essa bola. No final das contas, no segundo pênalti também tem muita gente que ficou na dúvida, vai receber o segundo cartão, vai levar o vermelho, vai sair, no final das contas ele não levou, mas a gente tem que pontuar, é o 3º jogo do Magrão, a gente sabe que o João Ricardo passou por cirurgia, Breno também passou por cirurgia, então basicamente aí era até difícil colocar esse peso tanto no goleiro do Fortaleza. Agora o Fortaleza volta a campo no final de semana. Volta a campo no final de semana e aí basicamente tem mais uma pedreira, mas aproveitar, já que a gente está falando sobre Fortaleza, eu queria mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, porque querendo ou não, o Fortaleza ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas pontuou nas 2 últimas rodadas, né? A gente percebe aqui que o Ceará está na 9ª colocação, primeira parte da tabela está ali muito bem, dependendo do próximo jogo, que até é a Sul-Americana muito já tá difícil. pintando por aí, né? Exatamente. É muito difícil o próximo jogo do Ceará, mas caso consiga somar 3 pontos, aí chega bem pertinho da equipe do Mirassol. Enquanto isso, o Fortaleza ainda subiu, né? Nos últimos jogos subiu um pouquinho, porque estava na 19ª colocação, mas a gente também espera que consiga se recuperar dentro da competição. A gente espera que, pelo menos até final do ano, que as 2 equipes estejam, pelo menos, desse lado da tabela, viu, Miguel? Agora a situação do esporte que é delicada, né? Olha, não sabe o que é vencer, viu? Esse ano tá complicado demais, Coitado viu? do Leão do Recife. Complicado. Mas olha, a gente falando sobre Fortaleza, a gente tem que falar agora sobre o Ceará, porque querendo ou não, tinha essa expectativa, vinha novinha, foi acertado, o presidente falou não, Vina acertou com o Ceará,
é mais uma contratação, na verdade, é a primeira contratação nesse meio de temporada, nessa janela do meio do ano. E aí, basicamente, a probabilidade que a gente espera que ele chegue nessa quinta-feira, ainda essa semana, para falar com todo mundo, talvez tenha um coletivo de imprensa aí para falar sobre essa volta do jogador. E essa negociação, quem ficou à frente foi exatamente o presidente do Ceará, tá? Muita gente falava se ele vinha ou não, mas quem tomou a frente falou também, anunciou essa volta do jogador, foi o próprio presidente João Paulo Silva. Aproveitando que a gente está falando sobre o Ceará, no domingo a gente vai ter, aliás, a transmissão da TV Cidade do jogo Ceará e Flamengo, mas algo que está repercutindo bastante nas redes sociais é a questão dos torcedores. A gente já tem confirmado mais de 40 mil torcedores na Arena Castelão, mas tem torcedor do Flamengo que está querendo comprar ingresso para ficar na torcida do Ceará, porque os visitantes, a gente sabe que o valor do ingresso do visitante é bem mais caro. Então, assim, tem muita gente que está querendo ir, basicamente, para a torcida do Ceará. O Ceará emitiu um comunicado falando, avisando para não ir para a torcida do Ceará, porque, querendo ou não, sempre que a gente puder evitar a confusão, é bom evitar. Então, assim, fica o comunicado aí do Ceará falando sobre isso. Aos torcedores do Flamengo, não comprem ingresso da parte mandante, né, da torcida do Ceará, exatamente para evitar confusão. A gente ressalta também que a parte dos visitantes é bem mais caro, é um número limitado, e quando se fala de Flamengo, que tem uma grande torcida, basicamente a gente tem uma expectativa muito grande sobre essa questão do público, mas fico alerta, comunicado para todo mundo, principalmente para a torcida do Flamengo, evitar esse tipo de confusão. Agora o nosso assunto é a Série D do Brasileirão. Exatamente. Basicamente, os representantes da Série D se reuniram com o presidente da CBF, Sami Chaud, para falar sobre muitas coisas, mas uma delas também fair play financeiro e calendário. As equipes, basicamente, tem um pouquinho a diferença da Série D para a Série A, Série B, a forma de disputa. Aí chega no meio do ano, ali em agosto, talvez algumas equipes já sejam eliminadas e ficam sem calendário para o resto do ano. Então, dentro dessa conversa aí com o presidente e os representantes dos clubes, foi basicamente sobre isso. Fair play financeiro, que é exatamente ali saber lidar com as contas do clube, sem exagero, e também fazer um calendário aí durante todo o ano para as equipes que tiverem oportunidade.